Meus amigos e minhas amigas, vamos então, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, para mais um ensinamento do Chiquinho de Jesus. Como eu já falei anteriormente, nós vamos fazer uma profunda reflexão nos ensinamentos que o Chico Xavier nos passa e que ocorreu na década de 80, ao ar livre, onde o Chico Xavier ele transmitia as diretrizes e os fundamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, quando fazia o Evangelho embaixo de um abacateiro, ao ar livre, na cidade de Uberaba, Minas Gerais. Nesses encontros que o Chico fazia, nesses evangelhos ao ar livre, numa comunidade pobre da cidade de Uberaba, comparecia pessoas do Brasil inteiro. E esses cultos ao ar livre funcionava da seguinte forma: ele pegava o evangelho, alguém abria o evangelho ao acaso, o item que caía lá, cada pessoa convidada, dava o seu parecer de forma breve, no máximo 3, 4 minutos. Aí, quando ele terminava de dar a sua explicação, dar o seu entendimento sobre aquele item, aí vinha uma outra pessoa, convidado, e dava também o seu parecer. Quando 4, 5 pessoas davam a sua explanação, a sua explicação sobre o Evangelho, segundo o Espiritismo, aí vinha o Chico Xavier e ia transmitir o parecer de Emmanuel. E hoje nós vamos, mais uma vez, falar de um fato desse que ocorreu num desses encontros, desses evangelhos, ao ar livre, lá embaixo do abacateiro. O livro é esse aqui, certo? Não sei se dá para ver direito. Esse aqui é embaixo do abacateiro. Esse encontro de Chico Xavier aconteceu no dia 28 de março de 1981. 28 de março de 1981. Aí, Antônio Carlos Bacelli, O Carlos Antônio Bacelli, ele retratou, ele filmou todos esses encontros do Chico e fez este livro, que chama-se Embaixo do Abacateiro. E neste dia ele nos diz o seguinte: o Carlos Antônio Bacelli nos diz: na tarde de 28 de março do ano em curso, chovia muito em Uberaba. Pacientemente, Chico esperava que o aguaceiro cessasse. A copa frondosa do abacateiro oferecia precário abrigo para todos os que ali se reuniam, ávidos por aprender. A reportagem do programa fantástico da TV Globo, do Rio de Janeiro, filmava tudo de dentro de um carro de aluguel. Porque nesses encontros que o Chico fazia, evangélicos, esses encontros do Evangelho segundo o Espiritismo, participava pessoas, vinha gente do Brasil inteiro, inclusive do exterior. E eram vários canais de televisão que filmavam esse evangelho que o Chico fazia. E nesse dia, onde ocorria chuvas torrenciais, a Rede Globo também estava lá filmando. Como sempre, várias caravanas de diversos estados estavam presentes, notadamente de Curitiba, Paraná. A chuva amaina. E o Sr. Wicker convida-nos ao início da reunião na Vila dos Pássaros Pretos. Ou seja, é o nome do bairro que o Chico estava lá, Vila dos Pássaros Pretos. Muito bem. A prece, como de hábito, é proferida pelo professor Tomás.
Chico toma a palavra e explica que o culto se divide em duas partes. A primeira, dos comentários em torno de uma página do Evangelho, e a segunda, o encontro com amigos que nos hospedam. Muito bem. O Evangelho segundo o Espiritismo convida-nos a examinar o capítulo 25, Buscai e Acharei. Então, abrir o livro ali, ao acaso caiu no capítulo 25 e o item é Buscais e Achareis. Palavra de Jesus, né? Então, aí, o escritor, que é o Carlos Antônio Bacello, nos diz: cada companheiro convidado aos comentários por orientação de Chico não deve exceder ao tempo de 4 minutos, para que tenhamos o maior número de opiniões em torno do texto lido. Uma confreira, fazendo uso da palavra, observa que é pelo trabalho que caminhamos rumo à conquista do amor. Alguém assinala que o trabalho, conjugado à oração, constitui excelente antídoto contra a tentação. Por nossa vez, acentuamos que o trabalho, longe de ser uma expiação, né? É uma bênção de Deus. Gaspareto, que se encontrava nessa época também lá, né? Gaspareto, também presente à tarefa, destaca o trabalho como terapia. Dona Zíbia Gaspareto, que é a mãe do Gaspareto, né? Também estava presente nesse encontro, né? Embaixo do abacateiro. E a Zíbia Gaspareto, médio de psicografia, que todos admiramos, adverte-nos para o trabalho de nos conhecermos intimamente. Já o Langerton, que graças a Deus eu tive a felicidade de conhecê-lo pessoalmente, o Langerton foi convidado também a fazer o seu comentário sobre esse item, né, onde foi aberto o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o Langerton, o amigo de Peirox, de Chico Xavier, diz que o trabalho é a nossa âncora. Márcia, que é a esposa de Carlos Antônio Bacello, comenta que o ajuda-te é mensagem para que tenhamos iniciativa própria e que o céu te ajudará. Traduz a confiança que devemos depositar na providência divina. Apesar da chuva, os nossos irmãos carentes, entre eles muitas crianças e velhinhos, não arredaram o pé da fila, que daí a instante seria beneficiada com os óbulos da fraternidade, numa demonstração eloquente de que ali estão por necessidade, não por ociosidade, como divulgam alguns adversários da caridade. Tem umas pessoas que não gostam de servir as outras, então elas falam que as pessoas que estão ali não estão especificamente em busca de querer alguma coisa por causa da ociosidade, não querem trabalhar, não é? Muito bem. Agora era chegado o grande momento, ou seja, cada pessoa que foi convidada, não é, o Gaspareto, a mãe dele, Zíbia Gaspareto, e pessoas de outros estados, cada uma deu o seu parecer sobre o tema em questão. Buscais e achareis, não é? Buscais e achareis. Cada uma deu o seu parecer. Por fim fica o Chico Xavier, para que Emmanuel, através do Chico, dê o seu parecer sobre esse tema, sobre essa passagem bíblica, sobre essas palavras de Jesus, buscais e achareis. Não é? Chico Xavier, inspirado por Emmanuel, ia falar. Apesar de completamente ensopados, inclusive o Chico, pois ele molhara-se um pouco, procuramos colocar-nos na máxima condição de receptividade para ouvir. Aos beijos do sol, um arco-íris emoldurava o templo da natureza. Aí o Chico começa a falar. Aí o Chico nos diz: estamos aqui reunidos sob a chuva para nos conhecer com mais segurança.
estamos numa hora de confrontação. Olha o que o Chico fala. Estamos numa hora de confrontação. Vamos ver por que ele fala isso. Quantos não gostariam de estar trabalhando sob a chuva? Está vendo? Quantos não gostariam de estar trabalhando sob a chuva? É verdade. É verdade, porque já pensou as cidades brasileiras, ou mesmo os países, aonde os camponeses estão desesperados para plantar e não conseguem por causa da seca? Quantos não dariam a própria vida para trabalhar na chuva? Não é? Quantas pessoas no Brasil mesmo, ou mesmo em Uberaba, não gostaria que chovesse e trabalhar na chuva porque está desempregado? Por isso que o Chico fala, estamos numa hora de confrontação. Quantos não gostariam de estar trabalhando sob a chuva? Porque naquele momento tinha acabado de chover bastante, o Chico estava ensopado, estava todo mundo ensopado. Muito bem. Quantos enfrentam o problema da terra ressequida? A calamidade da seca é comparável à dos terremotos. Há mais de 2 anos não chovia em 7 estados da federação. Está vendo? Há mais de 2 anos não chovia. Muito bem. Em João Monlevade, Minas Gerais, centenas de operários lidam com o aço em fogo nas grutas. Eu conheço moças que trabalham em boates para sustentar mães que estão em sanatório. O próprio Chico falou isso. Eu conheço moças que trabalham em boates, ou seja, na prostituição, para sustentar as mães que estão no sanatório. Ele quis dizer o que com isso? Para não julgar, né? E o que é uma confrontação, né? Os que trabalham no clima da calúnia, em busca do numerário para a obtenção do pão de cada dia. Eis aí a confrontação que o Chico falou no começo, né? Ele fala, estamos numa hora de confrontação. Quer dizer, confrontação com a necessidade que todos nós temos de nos esforçarmos para a nossa educação, civilização, evangelização, cristianização, educar a nossa personalidade é uma confrontação. Por isso que nós não podemos julgar a prostituta, nós não podemos julgar ninguém. É uma confrontação conosco mesmo, com as impurezas que ainda residem no íntimo do nosso mais íntimo. Os que trabalham no clima da calúnia em busca do numerário para a obtenção do pão de cada dia. Nós não vamos esquecer essa chuva como lição, advertência. Então, a chuva que cai torrencialmente é uma lição, advertência. Está nos chamando para nos confrontarmos conosco mesmo, com as nossas impurezas, com os nossos vícios. Muito bem. Aí o Chico fala, hoje vamos retornar aos nossos lares com um conhecimento mais amplo de uns para com os outros. Ou seja, o Chico falou, né, que hoje todo mundo ia retornar aos seus lares, não é, com um conhecimento mais amplo de uns para com os outros, ou seja, retornar para casa em função de uma reflexão, para que através de relacionamento a pessoa possa ser mais complacente e mais transigente. Ele continua, a facilidade ao que nos parece nunca ensinou nada a ninguém, tá vendo? A facilidade nunca ensinou nada a ninguém. E isso é verdade mesmo, né? Pela primeira vez, há 15 dias, aconteceu um desastre com algumas companheiras nossas, quando retornavam a São Paulo, após orarmos no grupo espírita da prece. Olha o exemplo que o Chico deu aqui. Olha que coisa interessante. Olha o Chico está falando que houve um desastre
com pessoas que foram lá no Chico, né, assistir a palestra, e quando eles retornavam para São Paulo, houve um desastre com eles. Vamos ver o que aconteceu. Muitos certamente irão falar, quer dizer, muitos certamente irão falar, puxa, foi lá no Chico e não teve proteção. Realmente, as pessoas julgam, né? Houve muitos comentários maldosos. Mas estarão se esquecendo de agradecer os milhares de reuniões dos dias em que não houve nada. Então, houve milhares, milhares e milhares de reuniões lá durante todos esses mais de 60 anos, né, até 1981, em que as pessoas iam lá no Chico e nunca houve nada. Mas desta vez, para tudo na vida tem que ter uma primeira vez. As pessoas retornavam para São Paulo e alguns desastres. Os comentários maldosos não paravam de acontecer. Aí ele volta para o assunto da chuva. Aí ele fala, a chuva é uma amiga que também veio enfeitar o nosso culto. Olha a visão do Chico. Tá vendo? Todo mundo, algumas pessoas estavam reclamando da chuva. Mas o Chico está falando que a chuva, naquele momento do culto, aonde eles tiveram que esperar a chuva amainar para iniciar o culto, o Chico está falando que a chuva ela veio para enfeitar o culto. Para termos a sensação dos que estão debaixo das pontes, dos casebres, né? Dos andarilhos. Esta, a meu ver, encerrou Chico, é a nossa maior lição desta tarde. Tá vendo, pessoal? Então, o Chico aproveitou aquele momento, ele fez exatamente como Jesus, né? Jesus sempre aproveitava uma ocasião para transmitir suas diretrizes de paz, amor, sabedoria e de perdão. E o Chico, dando continuidade a essa pedagogia, o Chico também aproveitou aquela chuva torrencial, onde Chico percebeu que muitas pessoas estavam reclamando. Por que essa chuva não para? A gente veio de tão longe, estão querendo ver o Chico falar. Puxa, será que essa chuva não vai parar? Né? Será que vai ser o dia todo? Só para a gente não falar com o Chico? Então houve muitas críticas e cobrança para Deus. Né? Mas o Chico aproveitou aquele instante e fez provocar, não é? Fez um parecer ali, né, para provocar reflexão nas pessoas, para que as pessoas possam se conscientizar, né, efetivamente, de que todos nós não podemos criticar nada, nem ninguém, nem julgar nada, nem ninguém. Pelo contrário, nós temos que agradecer a Deus, como o Chico fez. Agradeceu a chuva, falando que a chuva veio enfeitar a reunião, não é, cristã. E o autor do livro, não é? O Carlos Antônio Bacelli, fala assim, não havia o que reclamar. E a chuva, na voz do Chico Xavier, transformara-se em lição. Não é? A água das nuvens levaram-nos o exterior, mas a água dos céus carreara com o enxurro mais alguns dos detritos que eu não dou às nossas almas. Então ficou aí essa lição, né, do Chico Xavier, onde eles fez essa explanação embaixo de um abacateiro, como habitualmente ele fazia. Amanhã o tema de amanhã vai ser o suicídio e a loucura. Suicídio e a loucura, um tema muito bom, né? Hoje a gente vai entender a origem do suicídio, não é? Que leva as pessoas ao suicídio, e também a loucura, né? As pessoas que agem de forma intempestiva e de forma débil. Fica aí para a nossa reflexão. Que Jesus nos abençoe a todos.